Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, estou aqui para dar uma aula sobre a Guerra Fria, o grande conflito da segunda metade do século XX, uma disputa política, econômica, social e ideológica entre duas superpotências, Estados Unidos representando o bloco capitalista e a União Soviética representando o sistema socialista. Meus queridos, esta Guerra Fria, que na verdade é uma guerra impossível, afinal ambas são potências nucleares. Se ambas resolverem brigar frente a frente, acabou o mundo. Mas, ao mesmo tempo, temos uma paz improvável. Afinal, são dois sistemas econômicos e políticos antagônicos. O capitalismo e a sua ideia da propriedade privada e do livre mercado. A ideia dos valores individuais do indivíduo proprietário de si. Já o regime socialista, a ideia da socialização e coletivização da produção. Dois sistemas antagônicos que disputarão o mundo de 1947, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1991, quando a União Soviética vai se desintegrar. Nós falamos que a Guerra Fria é uma disputa bipolar do mundo, uma disputa em que o mundo fica dividido entre duas superpotências. E absolutamente todos os conflitos do século XX, da segunda metade, é claro, vão estar ligados, eles vão acabar sendo tragados, sugados pela Guerra Fria. Muito bem, então meus queridos, uma disputa entre capitalismo e socialismo pelo mundo, pela hegemonia do mundo. Mas a gente precisa historicizar isso. Porque não é simplesmente duas superpotências disputando o mundo, existe um contexto histórico muito próprio. Rapaziada, a Guerra Fria começa logo depois da Segunda Guerra Mundial. E é importante a gente lembrar da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a União Soviética estava absolutamente destruída depois da Segunda Guerra. Sofreu baixas militares, baixas nas suas indústrias. Ela foi invadida pelo exército nazista. Já os Estados Unidos da América entraram na guerra depois do ataque de Pearl Harbor, foram cruciais para a libertação da França, o dia D, Normandia, mas os Estados Unidos não sofreram baixa na sua indústria. Ou seja, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra com uma potência militar e econômica muito maior do que a União Soviética. Portanto, a União Soviética depois de 45, ela vai estar na defensiva. Não por acaso, no pós-Segunda Guerra, a União Soviética vai querer controlar a Europa Oriental. A União Soviética controla diretamente aqueles territórios cujo Exército Vermelho pisou. A União Soviética quer formar um cordão sanitário porque ela antevê uma guerra entre socialismo e capitalismo. Então ela busca fazer um cordão sanitário, uma área de isolamento. Aquele território é controlado de fato pela União Soviética. Eu estou falando da Alemanha Oriental, eu estou falando da Hungria, eu estou falando da Tchecoslováquia. Meus queridos, por outro lado, qual é a área de influência dos Estados Unidos? Todo o resto do mundo. Afinal, vamos lembrar, desde o século XIX, Ásia e África são regiões dominadas e controladas pelo colonialismo europeu. O colonialismo é uma fase avançada do sistema capitalista. Vamos lembrar, Inglaterra e França buscavam mercadorias, mercados consumidores nessas regiões. Portanto, o grande herdeiro deste mundo colonial são os Estados Unidos da América. A União Soviética controla a Europa Oriental e os Estados Unidos controlam todo o resto do mundo, claramente a América Latina. Só que existe um problema. Depois da Segunda Guerra, ou seja, depois daquela luta contra o racismo, depois daquela luta contra a intolerância, depois daquela luta contra o nazifascismo, os países do chamado Terceiro Mundo, ou seja, os países do Sul, os países dominados pelas colônias europeias, começaram um processo de descolonização. Este processo de descolonização vai acontecer na África, vai acontecer na Ásia. E qual é o problema? Este processo de descolonização busca uma afirmação nacional. Então, por exemplo, a China quer se afirmar enquanto país independente, sem os domínios europeus. Da mesma forma, as colônias africanas, da mesma forma, uma série de países. Esses vão ser, e especialmente no Terceiro Mundo, é que a Guerra Fria vai acontecer e vai acontecer de forma quente. Por quê? Porque muitos desses movimentos do Terceiro Mundo, desses movimentos anticoloniais, eles vão se aproximar do discurso e da estratégia política do socialismo. Mesmo que a União Soviética não tenha interferência nisso. Porque vamos lembrar,
naquela disputa lá logo depois da Revolução Russa, entre o Trotsky, que queria expandir o comunismo, e o Stalin, que queria consolidar o comunismo num só país, o Stalin foi vitorioso. O lance da União Soviética é ficar fechadinha, se proteger, cuidado dela. O problema é que o comunismo vai se espalhar pelo mundo mesmo sem a interferência soviética. Tudo bem? Então, meus queridos, cuidado com esta ideia da bipolaridade, porque ela pressupõe um certo equilíbrio. A Guerra Fria não é propriamente equilibrada. A União Soviética controla a Europa Oriental, enquanto os Estados Unidos querem controlar todo o restante do mundo, só que vão se deparar com movimentos de descolonização no terceiro mundo. Muito bem, apresentei os princípios gerais, vamos aos fatos. Quando nós pensamos em Guerra Fria, nós podemos pensar em um longo período, que pode ser dividido em 3 grandes momentos. A Guerra Fria clássica, de 1940 até o final de 50. A coexistência pacífica, de 60 a 70. E a nova Guerra Fria, de 80 a 90. Eu quero apresentar para vocês alguns eventos deste grande processo histórico chamado Guerra Fria. Rapaziada, logo que a Segunda Guerra Mundial acabou, tá todo mundo ali meio receoso. Afinal, os Estados Unidos e a União Soviética se alinharam contra o nazifascismo. Mas rapidamente essa aliança se encerra. Os norte-americanos estão com medo de um possível expansionismo soviético e os soviéticos estão com medo de uma possível agressão norte-americana. O que acontece? A União Soviética fecha um bloco com seus amiguinhos, Pacto de Varsóvia, uma aliança militar da União Soviética com a Europa Oriental. Os Estados Unidos fecham um bloquinho com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos e seus amiguinhos. Portanto, a gente já está se preparando para o que vem, Guerra Fria. Não por acaso, em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Sr. Truman, que assumiu quando o presidente Franklin Delano Roosevelt morre, o Truman vai iniciar a doutrina Truman. Os Estados Unidos serão defensores da liberdade. Os Estados Unidos intervirão e invadirão países em nome da liberdade. Liberdade é sempre uma palavra muito complicada, porque na verdade liberdade sempre significa o que eu defendo. Os Estados Unidos invadem países em nome da sua liberdade, assim como a União Soviética vai muitas vezes interferir em outros países em nome da sua própria liberdade. A doutrina Truman é uma postura beligerante dos Estados Unidos na Guerra Fria. Toda vez que os seus interesses geopolíticos estiverem ameaçados, os Estados Unidos intervirão militarmente ou diplomaticamente. Rapaziada, neste contexto, o que vai acontecer? A União Soviética vai fechar a Alemanha. A Alemanha, vamos lembrar, está dividida entre a Alemanha Oriental, próxima à União Soviética, e a Alemanha Ocidental, próxima aos Estados Unidos. A capital Berlim também é dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. E o que começa a acontecer? As pessoas começam a sair de um lado e para o outro. Começam a sair da Berlim Oriental e ir para a Berlim Ocidental. Então a União Soviética fecha aquela passagem e cria o Muro de Berlim. Um país dividido e uma cidade dividida entre 2 sistemas políticos e econômicos. Rapaziada, o que mais que vai acontecer? E aqui a coisa fica interessante. A Guerra Fria vai começar a reverberar no terceiro mundo. A primeira grande manifestação desta luta anticolonial acontece na China. Em 1949 temos a Revolução Chinesa, liderado pelo Partido Comunista Chinês, cuja grande expressão é Mao Tse-tung. Os comunistas tomam o poder na China e a China se torna um Estado socialista. Você vai falar, nossa, e a União Soviética ajudou? Não, pelo contrário, a União Soviética ficou afastada, ficou com medo. Falou, chineses do céu, vocês vão dar problema para nós. A União Soviética vai ficar muito afastada da China, porque o lance da União Soviética é se proteger. É controlar os seus territórios e a sua influência. Ela não quer expansão do socialismo, porque isso pode trazer guerra. Muito bem, temos então um país populosíssimo e riquíssimo que se torna comunista. Isso vai incentivar uma série de movimentos anticoloniais. Vamos lembrar, movimento anticolonial é um movimento que quer independência do país em relação a uma colônia europeia. Graças à Revolução Chinesa, vão ser uma expansão de lutas e de revoltas e de guerrilhas, como, por exemplo, o Vietnã, Laos, Camboja. Toda a região do Sudeste Asiático se inspira na China e promove revoluções comunistas. Rapaziada, a Revolução Chinesa vai incentivar a Revolução Coreana, ou seja, um processo de conflito entre a Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista.
Muito bem, esses são aspectos muitíssimo importantes. A Guerra Fria então está começando a esquentar no terceiro mundo. Os Estados Unidos, que não são bobos em nada, vão fazer o quê? Vão iniciar um grande programa de financiamento. Vão jogar e despejar dinheiro na Europa Ocidental, no Japão, na Coreia do Sul, em Hong Kong, em frente à China. Por quê? Para que estes países possam ser a vitrine do capitalismo. Rapaziada, Berlim Ocidental, a Alemanha Ocidental, rapidamente se reconstrói. Os Estados Unidos têm interesses, através do Plano Marshall, um grande plano de financiamento, eles têm interesses em mostrar o sucesso do sistema capitalista. Muito interessante pensarmos que Alemanha, Coreia, Japão se reconstruíram e se industrializaram. Países da América Latina, tão capitalistas quanto, não receberam o mesmo investimento. Muito bem? Então é importante a gente pensar nestes aspectos que são cruciais. Além disso, em 1959, a Guerra Fria chega na América Latina, porque nós temos a Revolução Cubana. Nós temos vídeo sobre a Revolução Cubana, se você quiser se aprofundar, acessa o link aqui em cima. Meus queridos, Revolução Cubana. Uma revolução começa como uma revolução nacionalista. Os cubanos derrubam uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, ditadura de Fulgêncio Batista, e tomam poder. Só que qual é o problema? Isso afeta os interesses norte-americanos. E os norte-americanos começam a pressionar a ilha de Cuba. Neste contexto de bipolaridade do mundo, sabe o que acontece? Isolada pela pressão norte-americana, Cuba vai acabar se aproximando da União Soviética. Uma revolução que seria apenas uma revolução nacionalista se transforma em uma revolução socialista. E isso vai dar um baita de um problema, sabe por quê? Porque a União Soviética, que não é boba nem nada, vai tentar instaurar mísseis nucleares na ilha de Cuba. A poucos minutos de Miami. Meus queridos, 1961, crise dos mísseis. É um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. É o momento que quase aconteceu uma grande guerra nuclear. Muito bem. Depois dessa quase guerra nuclear, as superpotências respiram e falam, rapaziada, não dá pra gente destruir o mundo. Pra vocês terem noção, na crise dos mísseis, o Kennedy virou para o secretário-geral da União Soviética, o Nikita Khrushchev, falou: eu posso destruir a União Soviética 100 vezes. O Khrushchev respondeu assim, bem espertão: eu não preciso destruir 100 vezes os Estados Unidos, uma vez basta. Enfim, é esse papo de maluco, papo de Guerra Fria. Portanto, Estados Unidos e União Soviética vão, na década de 60, dar uma respirada. Essa é a coexistência pacífica, uma tentativa de coexistir pacificamente. Claramente disputando no esporte, na tecnologia, na corrida espacial, mas evitar conflitos militares. E o que facilita esta coexistência pacífica? O Stalin morreu e o Khrushchev assumiu. E ele, espertão, para tentar se fortalecer na União Soviética, contou para todo mundo o que o Stalin fazia, lançou o relatório Stalin, falando sobre os gulags, falando sobre as prisões políticas, sobre os assassinatos. Ele tentou fritar o Stalin, que tinha acabado de morrer, com o objetivo de se fortalecer politicamente. Isso vai gerar uma bagunça no mundo soviético. As pessoas começam a se desiludir um pouco com o sistema socialista a partir destas denúncias de Khrushchev sobre Stalin. Meus queridos, isso vai gerar um amplo movimento na Europa Oriental. E em 1968 nós vamos ter a Primavera de Praga. Praga, na Tchecoslováquia, estava buscando uma autonomia maior. Queremos socialismo, mas um socialismo com uma face humana. Queremos socialismo, mas com liberdades individuais. O que acontece? A União Soviética vai invadir a Tchecoslováquia com tropas do Pacto de Varsóvia. Não tem face humana, aqui é obedecer Moscou, pronto e acabou. Então essa coexistência pacífica é um respiro entre União Soviética e Estados Unidos e ao mesmo tempo faz com que problemas internos apareçam no mundo soviético e também no mundo norte-americano. Por exemplo, a década de 60 é a década em que os Estados Unidos pegam fogo. São os hippies, o movimento hippie, faça amor, não faça guerra, contra a guerra do Vietnã. Contra uma intervenção militar em um país da Ásia, para conter o avanço do comunismo. Meus queridos, os hippies contra a guerra. Nós vamos ter também o movimento negro. Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras Negras.
Como é que a terra da liberdade ainda tem segregação racial? Como é que a terra da liberdade ainda mata a população negra? Então, amplas movimentações por direitos civis. Isso chacoalha os Estados Unidos da América. E, além disso, os Estados Unidos, depois da Revolução Cubana, vão incentivar uma série de golpes militares na América Latina. Uma forma de evitar movimentos nacionalistas que pudessem se tornar socialistas. Rapaziada, um desses golpes é o golpe civil-militar de 1964 no Brasil. Com forte apoio norte-americano, os Estados Unidos querem controlar, falam, ó, vocês vão ficar do nosso lado. E para ficar do nosso lado, a gente vai incentivar militares para tomar o poder na América Latina inteira. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile. 1973, o presidente socialista Salvador Allende foi morto e foi derrubado do poder por um golpe de Estado com claramente um forte apoio dos Estados Unidos. Meus queridos, nós temos então golpes não só na América Latina, mas também na Ásia e na África. É uma guerra suja, é uma guerra que acontece fundamentalmente no terceiro mundo. Estados Unidos e União Soviética estão tentando interferir diplomaticamente nesses países. É claro que os Estados Unidos são grandes herdeiros deste mundo. A União Soviética quer incentivar esses movimentos nacionalistas com o objetivo de enfraquecer os Estados Unidos, mesmo sem exercer diretamente um controle sobre estes territórios. A década de 60 é uma década de conflitos, é uma década de caos, é uma década de instabilidade. Mas a grande instabilidade vai acontecer na década de 70. Em 1973 nós temos a grande crise do petróleo. Israel, com forte apoio dos Estados Unidos, expande, triplica o seu território. Os países árabes muçulmanos ao redor de Israel falam, nossa, que legal, você está usando o nosso petróleo para nos invadir, e então acabou a brincadeira. O preço do petróleo vai para as alturas. E o problema é que o petróleo é a grande fonte, a grande matriz energética do Ocidente. Sabe o que acontece, meus amores? O mundo entra numa crise econômica profunda. Em 73... Israel se expande e a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, aumenta o preço do barril do petróleo. Mas em 79 a coisa vai piorar ainda mais, porque nós teremos Revolução Iraniana. Agora, uma revolução que está um pouco fora da Guerra Fria. Ela não quer socialismo nem capitalismo, ela quer teocracia islâmica. Meus queridos, a década de 70 termina numa crise econômica lascada e isso vai nos direcionar para a década de 80, a nova Guerra Fria. Agora os Estados Unidos abandonaram esse papo de coexistência pacífica. O presidente Donald Reagan, com uma nova ideia econômica, que eu já conto pra vocês, ele vai falar, nós temos que vencer o império do mal. E começa a gastar com armas. Isso força a União Soviética a gastar com armas. Rapaziada, esta nova Guerra Fria é marcada pelo advento de uma nova forma econômica no Ocidente, que a gente vai chamar de neoliberalismo. Vamos lembrar? Desde a crise de 29, o capitalismo ocidental tentava criar bem-estar social. Então, por exemplo, o Estado criava impostos, altos impostos, para custear a educação, saúde, segurança e algumas áreas estratégicas. Era uma forma de você evitar que este capitalismo entrasse em crise, como entrou em 29. Só que depois da crise do petróleo, o capitalismo precisa mudar. As empresas precisam de uma margem de lucro maior, portanto, teremos o advento do neoliberalismo. Uma retomada do liberalismo do século XIX. Só que agora uma tentativa de desregulamentar o Estado, de privatizar o Estado, uma tentativa de transformar os serviços públicos em mercadorias para o serviço privado. Rapaziada, Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, brigam com os sindicatos, brigam com os trabalhadores e em nome da liberdade individual, da liberdade do mercado e do indivíduo. Margaret Thatcher vai falar que não existe sociedade, existem apenas indivíduos. Meus queridos, o que facilita também esta virada neoliberal é a terceira revolução industrial. Isso aqui que a gente está tendo, informática, telecomunicações, está se gestando um mundo globalizado. Um mundo em que não existem fronteiras para o capital, para a informação, para as mercadorias.
Claramente, para as pessoas, as fronteiras ainda existirão, mas o mundo sem fronteiras para a circulação econômica. Muito bem, ao mesmo tempo, na década de 80, mas fundamentalmente no final de 80, nós teremos a crise do socialismo real. Rapaziada, a União Soviética não acompanhou esta revolução tecnológica. Além disso, a União Soviética ainda está presa a uma indústria pesada. A União Soviética tem dificuldade de abastecer com bens de consumo, roupas. Rapaziada, na União Soviética não existe um shopping center, até porque a ideia do produto não é um valor de troca, mas é um valor de uso. Tanto faz a camiseta desde que ela me vista, o que é muito diferente, são valores diferentes no mundo ocidental. Rapaziada, a União Soviética começa a ter dificuldade para abastecer a sua sociedade. E além disso, a União Soviética começa a não acompanhar as renovações tecnológicas. E, além disso, o maciço investimento em armas para acompanhar os Estados Unidos vai piorando as condições da economia soviética. E eis que aparece na década de 80 Mikhail Gorbachev, e Gorbachev propõe uma reforma, duas reformas. Ele propõe a perestroika, uma abertura econômica. Vamos abrir a economia soviética para uma economia de mercado, e também a glasnost, uma abertura política. Vamos trazer um pouco mais de liberdade, de direitos individuais para o mundo soviético. Qual que é o problema? O problema é que essa abertura acontece de forma acelerada. Esta abertura acontece de forma acelerada e toda aquela pressão, toda aquela insatisfação que estava represada, ela começa a explodir. Explode na Europa Oriental, explode até mesmo na União Soviética. Meus queridos, isso vai se manifestar fortemente em 1989. Quando, na cidade de Berlim, a Berlim Oriental vai para a frente do muro e derruba o muro de Berlim. Se encaminha então um processo de reunificação da Alemanha. O mundo socialista, o socialismo soviético, está entrando em colapso. A União Soviética entra em colapso em 1991. Ela se desintegra. O socialismo desmorona sem um tiro, mas por um profundo desgaste econômico e uma incapacidade de lidar com as questões do tempo presente. Com a crise do socialismo, os Estados Unidos se transformam em uma potência hegemônica sobre o mundo. Nós entramos na nova ordem mundial. Uma ordem neoliberal, uma ordem do livre mercado, uma ordem da globalização, de uma aldeia global, cidadãos globais, uma ordem do capital. O capitalismo vence esta guerra, mas os próximos episódios dessa novela a gente deixa para uma próxima aula. Professor Basílio do canal Historiano, um forte abraço, dá uma olhadinha na lousa e qualquer dúvida, comenta aqui que a gente vai responder. Forte abraço!